Olá, meu nome é Bárbara Zânia Guinoletti, sou aluna do curso de pós-graduação em Química da UFES, sou orientada pelo professor Paulo Roberto Filgueiras e a professora Emanuele Catarina da Silva Oliveira, e hoje eu vou apresentar para vocês esse artigo de autoria de Natália Portela, Emanuele Oliveira, Álvaro Neto, Raíza Rodrigues, Samanta Silva, Eustáquio Castro e Paulo Filgueiras. O artigo é intitulado Quantificação de biodiesel em diesel de petróleo por RMN de hidrogênio, uma avaliação de abordagens univariadas e multivariadas. Esse artigo foi publicado na revista Fuel em 2016. O biodiesel, ele é um combustível alternativo ao diesel de petróleo. Não é necessário a modificação do motor a diesel para utilizar esse combustível. Ele é composto por ésteres de ácidos graxos, obtidos principalmente da transesterificação de óleo vegetal e ou gordura animal com um álcool de cadeia curta. Normalmente, o metanol, ele é o álcool mais utilizado na reação de transesterificação. Porém, aqui no Brasil, nós devemos considerar a presença também de etanol como um álcool importante na transesterificação para a obtenção do biodiesel, porque o etanol ele é bastante produzido no Brasil, e então ele tem um menor custo, uma menor produtividade. Além disso, ele é um produto de origem sustentável, né? Porque ele é obtido por oleaginosas ou de origem animal também. Então, isso contribui com a questão da sustentabilidade. Então, o produto final que vai ser obtido é uma mistura de diesel e biodiesel, que é normalmente comercializado aqui no Brasil. E ela é composta por ácido graxo etílico e ésteres metílicos, porque pode ser utilizado tanto o metanol quanto o etanol na reação de transesterificação para obtenção do biodiesel. Alguns fatores, eles influenciam a qualidade do combustível biodiesel, entre eles a composição da matéria-prima, óleo ou gordura, processo de produção, etapas de reação e purificação e armazenamento e manuseio. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, ela regulamenta um percentual mínimo de biodiesel que pode ser adicionado ao óleo diesel para o comércio rodoviário, de 7%. Atualmente, esse percentual está em 10%. Esse artigo ele foi publicado em 2016, então nessa época era 7%. A agência também regulamenta o ensaio de quantificação do biodiesel em óleo diesel. A evolução tecnológica de equipamentos, né, de métodos analíticos instrumentais, tem tornado cada vez mais fácil a obtenção de inúmeras informações químicas. E com isso, a associação dos métodos analíticos instrumentais à regressão multivariada para análise de biodiesel tem oferecido grande potencial. Então, as técnicas normalmente utilizadas para avaliar a qualidade do biodiesel e também para a quantificação de biodiesel têm sido as técnicas de cromatografia e espectroscopia de infravermelho. Métodos físico-químicos também têm sido utilizados para essa finalidade. No entanto, essas técnicas elas são utilizadas normalmente para avaliação de biodiesel produzido por metanol. E aí você não tem a utilização dessas técnicas em outros tipos de biodiesel, como, por exemplo, eu já citei o etanol, que é bastante utilizado. Então, muitas vezes você está ali avaliando um determinado composto à base de metil e não de etil. Então, pode haver conflitos em relação a essa questão. A espectroscopia de ressonância magnética nuclear, ela é capaz de resolver diferentes compostos orgânicos e ela tem apresentado grande potencial na análise da qualidade do biodiesel. Essa análise, ela oferece inúmeras e diferentes informações químicas de um volume muito grande e, portanto, a utilização de técnicas de calibração é de grande vantagem para avaliar essas informações químicas. E essas técnicas de calibração, elas podem ser univariadas e multivariadas.
Com isso, nesse contexto do que eu citei até agora, o objetivo desse trabalho é utilizar espectroscopia de ressonância magnética nuclear de hidrogênio associada a técnicas de calibração univariada e multivariada para avaliar o biodiesel em óleo diesel. Parte experimental. A quantificação do teor de biodiesel no óleo diesel, ela foi avaliada por 3 modelos de calibração. Então, 2 modelos univariados. O primeiro, ele utilizou a razão da área dos sinais relacionadas às oleofinas e alifáticos. E o segundo, a razão da área dos sinais relacionados ao grupo metil, do éster e alifáticos. O terceiro modelo, multivariado, ele utilizou todo o espectro e a técnica de regressão por mínimos quadrados parciais, PLS. Os dados disponíveis, eles foram organizados em 2 conjuntos de amostras. O primeiro conjunto consistiu de 75 amostras, com teor de biodiesel variando de 0 a 8%. Esse conjunto ele foi utilizado para construir e validar o modelo PLS. O segundo conjunto, denominado amostras de referência, ele possui 5 pontos amostrais, 0, 2, 4, 6 e 8% de biodiesel no diesel, com 6 réplicas autênticas em cada nível. A preparação das amostras foi feita da seguinte forma: alíquotas conhecidas de biodiesel foram adicionadas em um determinado recipiente e, a seguir, foi acrescentado o diesel. A mistura ela foi homogeneizada para obter biodiesel mais diesel. A preparação das amostras utilizou uma mistura de diesel sem adição de biodiesel, fornecida por uma distribuidora de combustíveis brasileira, que recebe diesel de diversas origens. E uma mistura de biodiesel contendo biodiesel proveniente de pelo menos 2 espécies de oleaginosas e um tipo de gordura animal. A medida espectroscópica ela foi realizada a fim de obter espectros de RMN de hidrogênio em um espectrômetro Varian de 400 MHz. Ela foi realizada utilizando uma sonda de 5 milímetros, com tubo padrão de 5 milímetros. 90 microlitros de cada amostra foi acrescentado em clorofórmio deuterado, totalizando um volume de 600 microlitros no tubo padrão de 5 mililitros. O solvente, ele também foi utilizado como referência. A fase e a linha de base foram ajustadas e corrigidas manualmente. A construção dos modelos. Para modelos univariados, foram utilizados 30 amostras do conjunto de referências, lembra aquelas 6 réplicas, nos 6 níveis. O conjunto com 75 amostras foi usado posteriormente para determinar a precisão do modelo aplicado em conjunto de amostra externo, e isso facilitou também a comparação das figuras de mérito com o modelo multivariado. Para o PLS, o conjunto com 75 amostras foi usado. Esse conjunto foi dividido em 2 conjuntos. 50 amostras foram separadas para o conjunto de calibração e 25 para validação utilizando o algoritmo duplex. O procedimento de validação cruzadas, 5-fold, 5 vezes, foi usado para determinar o número ótimo de variáveis latentes. O conjunto de referência, que é constituído por 30 amostras, foi usado para a determinação da reprodutibilidade técnica. Os espectros, eles foram centrados na média como forma de pré-tratamento para a realização do modelo PLS, para a construção do modelo PLS. Foram utilizadas diferentes figuras de mérito a fim de comparar os modelos univariados com o modelo multivariado. Para isso, foi utilizada a raiz quadrada do erro de predição, né, para avaliar a precisão do modelo em
predizer a amostras do conjunto de previsão, no caso do conjunto de validação, em que essa incógnita YI é o teor de biodiesel de referência, o teor de biodiesel medido, e aqui nós temos o teor de biodiesel previsto, e NP é o número de conjunto de amostras, o número de amostras presente no conjunto de validação. O coeficiente de determinação também foi utilizado para o conjunto de calibração. E aí, quanto mais próximo de melhor o ajuste desses dados ao meu modelo. Os resíduos dos modelos também foram avaliados quanto à presença de viés e erros de tendência. A sensibilidade analítica, aqui representada pelo símbolo gama, também foi calculada. Ela é a razão entre a inclinação da curva de calibração e o desvio padrão do sinal analítico. Para o modelo PLS, esse parâmetro ele foi estimado por essa equação, em que nós temos aqui a norma dos coeficientes de regressão do modelo PLS e o ΔX, determinando o desvio amostral, ele é determinado pela média da variância dos resíduos dos dados espectrais do conjunto de calibração. O inverso da sensibilidade analítica também foi medido. Os limites de detecção e quantificação foram determinados com base nos parâmetros de ajuste da curva analítica para os modelos univariados. Para o modelo multivariado, PLS, foram utilizadas essas equações. Entrando na parte de resultados de discussão. Então, inicialmente, nós temos aqui a região espectral que foi avaliada. Então, nós temos 3 espectros. O primeiro espectro, nós temos o espectro do diesel de petróleo sem o biodiesel. No segundo espectro, uma mistura de biodiesel. E no terceiro espectro, a mistura de diesel e biodiesel. Nós podemos observar sinais bem característicos aqui no primeiro espectro, dos hidrogênios para aromáticos e hidrogênios para alifáticos, que é bastante comum de ser encontrado em espectros de diesel, de petróleo. Já no caso do segundo espectro, para mistura de biodiesel, uma característica bastante importante é o sinal do hidrogênio de olefinas e o hidrogênio metoxil, que é nessa região aqui do espectro, esse sinal, então, de olefinas e de metoxil. E, enquanto no terceiro espectro, a mistura de diesel e biodiesel, nós temos aqui, representando hidrogênios aromáticos, de olefinas, de metoxil, metil, e hidrogênios de alifático. Então, estudar, no caso, nos modelos univariados, os sinais de olefinas e metil é bastante importante porque são sinais específicos encontrados em biodiesel. Então, no caso de modelos univariados, esses sinais serão estudados. Já no caso do PLS, nós será estudado o espectro inteiro. Para utilizar esses espectros, precisou realizar o alinhamento, porque, de acordo com a região em que o hidrogênio ele está situado, pode ocorrer esses desvios no deslocamento químico. Então, para realizar o alinhamento do meu espectro, foi utilizado o programa EcoShift. E aqui nós podemos observar esse sinal para olefinas, como que melhorou bastante após o alinhamento. Essa questão também do alinhamento, ela pode ser prejudicial à construção do meu modelo PLS, e isso não altera os dados espectrais. Então, realizar o alinhamento é importante e não altera os dados espectrais. Construção e validação dos modelos de calibração. Então, nessas figuras aqui, eu estou mostrando os dados univariados. Então, na figura A, nós temos a curva de calibração usando a razão da área dos sinais relacionados a olefinas para a área de alifáticos. E, na figura B, resíduos de calibração para olefinas. Na figura C, nós temos a curva de calibração usando a razão entre a área dos sinais relacionados ao metila e a área dos alifáticos. Então, aqui nós podemos observar um bom ajuste
nessa reta, para a curva de calibração, e isso também é confirmado pelo elevado valor de R quadrado obtido para a curva de calibração para os modelos univariados de olefina e de metil. Então, nós podemos observar aqui um R quadrado de 0,9994 para olefina e 0,9984 para metil. Eu vou entrar novamente falando sobre essa tabela mais à frente, mas antes disso, foi aplicado testes para verificar a normalidade dos modelos univariados, dos resíduos dos modelos univariados, e o teste aplicado foi o de Henderson-Darling. Então, foi obtido um p-valor de 0,35 para resíduos de calibração de olefina e 0,002 para resíduos de calibração de metil. Apenas os resíduos mostrados na curva de calibração, usando a relação da área de sinais de olefinas para alifáticos, são normalmente distribuídos. Então, com isso, foi escolhido outros testes para verificar a homogeneidade da variância dos modelos, que foram os testes de Bartlett e Levene, que são os mais indicados para dados não normalmente distribuídos. E os resultados obtidos foi um p-valor de 0,0008, resíduos que foi identificados, resíduos não homogêneos para a curva de calibração usando sinais de olefina, e um p-valor de 0,054, que indicou que a curva de calibração usando sinais de metila apresentou variâncias homogêneas. Então, uma possível explicação para esse valor, essa curva de calibração ter apresentado a não homogeneidade, é que a variância da primeira curva não é homogênea devido à baixa variância do ponto zero de biodiesel. Então, nesse ponto aqui, você não tem a mistura de biodiesel com diesel, e aí você tem uma menor variância em relação à concentração, porque você não adicionou o biodiesel. Foi realizado o teste de análise de variância das curvas de calibração univariadas, e aqui nós podemos observar que ambos os modelos mostram alta significância de regressão, com p-valores baixos para regressão, zero, praticamente zero. E observando também o teste de falta de ajuste, que está relacionado às réplicas, e aos níveis que foram utilizados modelos no conjunto de referências, nós temos que o teste de falta de ajuste não resultou em significância para os dois modelos. Agora, falando um pouquinho sobre o modelo PLS, e aí nós vamos voltar naquela tabela também de comparação, nós temos aqui os valores preditos do modelo PLS em relação aos valores de referência, tanto para os dados do conjunto de calibração quanto validação. Então, relação entre o teor de biodiesel previsto pelo modelo multivariado PLS, que utilizou 5 variáveis latentes, e os valores de referência. Então, nós podemos observar aqui um excelente ajuste dos dados, da curva. E aqui, na figura B, nós temos as amostras utilizadas para o cálculo de repetibilidade. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pontos, com 6 réplicas em cada ponto. Aqui nós temos o valor de RMCEP relacionado à exatidão dos meus modelos. Nós podemos observar valores bastante próximos. E para identificar se há diferença significativa entre esses valores, foi realizado o teste de permutação não paramétrica. E com isso foi observado que há diferença significativa entre o modelo utilizando sinais de olefina e metil, assim como a diferença significativa pelo modelo multivariado PLS e utilizando o sinal de metil. Então, com isso, nós temos que olefina e PLS apresentaram melhor exatidão em relação ao modelo utilizando a razão das áreas metil-alifática. Para a sensibilidade, nós observamos aqui uma maior sensibilidade para o modelo multivariado em relação aos modelos univariados. Quanto maior o valor deste parâmetro, menor será a influência dos resíduos na predição de amostras desconhecidas.
Nós observamos também aqui o inverso da sensibilidade, um valor reduzido para o modelo multivariado, o modelo PLS. Esse parâmetro ele indica menor diferença possível no teor de biodiesel, no diesel, que pode ser detectada pelo modelo. Então, para o PLS, você pode ter ali uma variação de 0,01%. Em relação ao modelo univariado para olefinas, 0,07 e metil 0,11. Em relação aos limites de detecção e quantificação, nós temos valores bem menores, foi obtido valores bem menores para o modelo multivariado, em relação aos modelos univariados, como pode ser observado. Os pontos amostrais utilizados na construção dos modelos univariados foram utilizados para estimar a repetibilidade da medida espectral, de acordo com a norma ASTM E1655, por essa curva aqui. Os pontos amostrais apresentaram variâncias homogêneas ao nível de 5% de significância pelo teste de Bartlett e repetibilidade de 0,17% em volume. Foi construído o gráfico do teor de resíduos de biodiesel em função de valores de leverage, e os resultados desse gráfico indicam que o ajuste dos dados usados para repetibilidade apresentou um leverage ligeiramente superior aos dados usados para a validação do modelo. E nós podemos observar isso aqui por esse símbolo aqui que está representando as amostras de repetibilidade. No entanto, os resíduos do modelo foram aceitáveis, não havendo necessidade de eliminação de nenhuma amostra durante a análise dos dados. Para avaliar quais são as variáveis de maior importância do modelo PLS, existem diferentes métodos e algoritmos que podem ser utilizados, mas de forma a facilitar, esse artigo ele traz a análise do coeficiente de regressão. Quanto maior o coeficiente de regressão, maior a importância daquela região do espectro ou daquele sinal para a construção do meu modelo PLS. Então, nós temos aqui na figura A os espectros de RMN de hidrogênio para a mistura de diesel e biodiesel. Lembrando aqui, nós temos o sinal de olefinas, aqui o sinal de metil, hidrogênios de alifáticos e hidrogênios de aromáticos. E na figura B, coeficientes de regressão do modelo PLS com 5 variáveis latentes. Então, é possível observar que o sinal de hidrogênio metílico aqui, para o metil, é mais importante, seguido pelos hidrogênios de alifáticos. Os sinais relacionados ao metil apresentam a maior importância, e nós conseguimos observar pela imagem, na construção do modelo PLS, seguido pelo sinal dos alifáticos. No entanto, trabalhar só com essas regiões para a construção do modelo multivariado pode prejudicar no desempenho e nos parâmetros do meu modelo, nos parâmetros de desempenho do meu modelo. Como conclusão, esse estudo identificou que a quantificação do teor de biodiesel misturado com diesel de petróleo pode ser avaliada usando a calibração univariada através da razão dos sinais, de determinados sinais do espectro, e também a calibração multivariada, utilizando a técnica de regressão PLS e o espectro todo. Usando a razão da área dos sinais relacionados às olefinas para alifáticos em uma calibração univariada, foi possível obter uma exatidão semelhante à do método PLS. O método multivariado apresentou melhor sensibilidade analítica em relação aos métodos univariados, além de possuir limites de determinação e quantificação menores. Assim, o método PLS pode distinguir, com uma menor variação, o teor de biodiesel misturado ao diesel em relação aos modelos univariados. Usar apenas parte do espectro de RMN de hidrogênio na construção do modelo pode ser menos eficiente do que usar uma quantidade mais ampla de informações ou o espectro completo. Bom, aqui a referência do artigo, então, utilizando termos de buscas e também o DOI do artigo, é possível obter mais informações sobre o que eu acabei de apresentar aqui.